Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro falou com exclusividade ao Rede TV News sobre a denúncia feita por um portal de notícias. O UOL fez um levantamento de imóveis comprados nos últimos 30 anos por Bolsonaro e vários parentes dele que teriam sido pagos em dinheiro vivo. A reportagem do portal afirma que a família Bolsonaro comprou 107 imóveis, 51 deles com dinheiro vivo. O site se refere a bens adquiridos desde 1990 e cita, além do presidente, irmãos, filhos e até a mãe de Bolsonaro, já falecida. Os meus imóveis. Em 2015, o próprio procurador Janot, sobre 2 imóveis que eu tenho no Rio, falou que não existia o mínimo indício de qualquer irregularidade. O grupo, o UOL Folha, expõe isso agora, falando em clã Bolsonaro, como se fosse uma máfia entre nós. São irmãos, filhos, que cada um tem sua vida própria. Eu não tenho dúvida que ainda nesse mês vão fazer uma busca e apreensão na casa dos meus parentes, né, para dar uma demonstração ao Brasil que eu seria um corrupto, né? Essa que é a intenção deles. Sobre os imóveis apontados pela reportagem, Bolsonaro diz que a metade é de um ex-cunhado, que há 20 anos se separou da irmã dele. É um empresário do ramo de venda de imóveis, bem sucedido no Vado Ribeira. Não tem nada a ver com a vida dele. Quando eu falo em ex-mulher, tem uma que estou separado há 20 anos e a outra há 12 anos aproximadamente. Não tem nada a ver com a vida delas. Os meus filhos, o Flávio, já respondeu. Ele comprou 12 imóveis na planta e poucos meses depois revendeu com algum lucro. Isso já foi investigado pelo Ministério Público Federal e não achou qualquer indício de irregularidade. Bolsonaro diz não ter dúvida de que a denúncia é campanha contra a reeleição à presidência. Fazer uma matéria dessa, há 30 dias das eleições, só tem um propósito, tentar te desgastar politicamente. E eu sempre falo, vem para cima da minha vida, me sacode o tempo todo. Não é que não vão achar nada, não tem nada. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre essa denúncia aqui na sede da Rede TV em Osasco, na Grande São Paulo. Ele abriu a nossa série de sabatinas com candidatos à presidência. A entrevista completa com o presidente e candidato à reeleição você acompanha logo mais, a partir das 8 horas, nesta edição do Rede TV News. Rio de Janeiro viveu uma manhã de pânico numa das principais vias expressas da cidade. Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na Avenida Brasil e foi baleado. Outras 2 pessoas também foram atingidas. Era quase 7 horas da manhã quando o carro deste homem, que não quer se identificar, foi fechado por bandidos armados. Eles jogaram o carro na minha frente e eu parei. Nisso, eles desceram do carro e já desceram atirando. Depois me joguei dentro do carro e não vi mais nada. Eu não sei como eu tô conseguindo falar. Eu não sei como eu tô vivo, né? Era uma tentativa de assalto, mas no carro de trás estava um policial militar de folga que reagiu. O veículo do PM foi atingido por mais de 30 tiros. O policial Vitor Hugo Rezende foi baleado nas pernas e trazido aqui para o Hospital Central da Polícia Militar, no centro do Rio. Ele não corre risco de morte e o estado de saúde dele é considerado estável. Durante o tiroteio, outras 2 pessoas que estavam em um ônibus também foram atingidas por tiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde das vítimas é estável. Os criminosos conseguiram fugir. O ex-prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Washington Reis, do MDB, candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa do governador Cláudio Castro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. A ação investiga um suposto favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho pela Secretaria Municipal de Saúde. O esquema teria gerado um prejuízo de mais de 560 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, o ex-prefeito Washington Reis disse que se colocou à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. E ainda nessa edição, o Rede TV News exibe a sabatina com o presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A gente volta já. A Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. De quanto vai ser essa redução? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A redução será de 25 centavos
por litro. A mudança no valor já será aplicada a partir de amanhã. O preço médio da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. Esta é a quarta redução desde julho. De lá para cá, o preço da gasolina caiu 19%. Segundo a companhia, a redução acompanha a flutuação do câmbio e também a cotação do barril de petróleo, que desde junho já teve queda de 19%. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. O PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, avançou 1,2% no segundo trimestre desse ano. Essa foi a quarta alta seguida. Alguns setores da economia, como o da indústria, que cresceu mais de 2%, e o da construção, que teve aumento de 2,7%, surpreenderam no segundo trimestre. Mas foi o de serviços, que representa 70% do PIB, que puxou a alta. O setor cresceu 1,3%. A retomada da economia, a reabertura, que já vem ocorrendo já há alguns trimestres, nesse segundo trimestre ainda continuou impactando, né? A volta da normalidade aos poucos, né? O segundo trimestre de 2022 foi o quarto consecutivo a apresentar crescimento. No período, o PIB cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre. Um resultado acima do que era previsto pelo mercado. A expectativa era de um crescimento de 0,9%. Com o bom desempenho, o Brasil fecha o primeiro semestre com alta de 2,5%. Segundo o IBGE, a atividade econômica no país já está 3% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. Nesse segundo trimestre seria, no caso, o segundo ponto mais alto da série. A gente só perde para esse primeiro tri de 2014, que foi aquele período pré-crise. Daqui a pouco, a primeira entrevista da série de sabatinas com os principais candidatos à presidência da República. Hoje o entrevistado é o presidente Jair Bolsonaro, do PL. A gente volta já. Estamos de volta e vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, participou de uma sabatina na Rede TV em São Paulo. A entrevista será exibida daqui a pouco aqui no Rede TV News. Depois, o presidente e candidato à reeleição visitou a CEAGESP e deu mais uma entrevista. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez campanha no Pará. O candidato foi ao encontro Povos da Floresta e das Águas, em Belém. Ele participou ainda dos atos da cultura e Todos Juntos pelo Pará. Ciro Gomes, do PDT, recebeu o Plano País pela Infância e Adolescência do movimento Agenda 227 em São Paulo. E agora à noite dá entrevista para uma emissora de TV da capital paulista. Simone Tebet, do MDB, visitou comunidades carentes de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A candidata também foi ao Mercado Público Central e à Expo Inter, Feira Nacional e Internacional de Agropecuária. Léo Péricles, do Unidade Popular, esteve em Pernambuco. O candidato fez caminhadas, panfletagem e discursou para moradores. No fim do dia, teve um encontro com a militância. Pablo Marçal, do PROS, cumpriu agenda em Barueri, na Grande São Paulo. O candidato fez reuniões com a equipe e lives para eleitores. Também deu entrevistas e gravou material para a campanha. Soraya Tronic, do União Brasil, gravou para a propaganda eleitoral. Ela também participou do lançamento de candidatos do partido na Zona Leste de São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, deu entrevista e fez panfletagem em frente a uma estação de trem na região central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A candidata conversou com eleitores. Felipe Dávila, do Novo, passou o dia em Piracicaba, no interior paulista. O presidenciável visitou um polo de inovação do agronegócio, a Associação Comercial e Industrial e a Escola Superior de Agricultura da USP. Bom, Sofia Manzano, do PCB, fez uma reunião com servidores públicos na Associação de Docentes da Universidade Federal em Goiás. José Maria Imael, do Democracia Cristã, deu entrevistas e fez também uma caminhada em Curitiba. O Rede TV News sabatina, a partir de hoje, candidatos à presidência da República. Foram convidados os 4 primeiros colocados na pesquisa de opinião pública nacional do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada no dia 24 de agosto e registrada no TSE.
Bom, hoje nós vamos entrevistar o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu já vou começar com uma pergunta sobre as mulheres. As pesquisas mostram que a rejeição do senhor no público feminino ainda é alta. Gostaria de saber como que o senhor pretende conquistar esse voto feminino e quais são os projetos específicos direcionados às mulheres. Primeiro é uma narrativa. Como não gostasse de mulheres. Eu trato as mulheres com carinho, consideração. Por parte do governo, são mais de 60 projetos sancionados por nós, decretos, tudo visando a mulher. Nós criamos o Ministério da Mulher e botamos a Damares na frente. E ela faz um trabalho fantástico nessa área. O que fizemos a favor das mulheres? Eu provo com números. A redução, por exemplo, do número de feminicídio tem caído no Brasil. Isso é uma coisa que interessa, obviamente, para elas. Quando você trabalha contra a liberação das drogas, que o outro lado deseja, eu estou demonstrando que eu tenho a preocupação com a mulher que tem um filho no mundo das drogas, bem como através do Ministério da Damares, tratamos essas pessoas também. Por exemplo, uma coisa desconhecida de muita gente, escalpelamento de mulher. Na região amazônica, as mulheres entram em barcos, tem um eixo e com o cabelo comprido, muitas vezes elas são vitimizadas com isso aí. Tomamos medida para que isso não mais acontecesse no Brasil. São vários projetos, leis, decretos, portarias que nós buscamos atender as mulheres. Mas não passa de uma narrativa contra mim. O pessoal joga isso e tem gente que compra essa ideia. Se você for me comparar com outro candidato aí, você vai ver as contradições nessa questão de tratar as mulheres. Presidente, hoje saiu o PIB do segundo trimestre, crescimento de 1,2%. A previsão de crescimento para o PIB deste ano tem sido revisada para cima constantemente. O que explica esse crescimento? Lacombe, você tem que voltar a 2019. No meu entender, a grande vacina econômica foi feita lá. Lei da liberdade econômica. Por exemplo, se uma mulher quiser abrir um salão de beleza, antigamente ela entrava com o pedido de alvará na prefeitura, levava meses e anos. Agora, em 30 dias, ela consegue esse alvará. Então, a Lei de Liberdade Econômica foi um marco. A questão de reformas também. As normas regulamentadoras, milhares de normas, nós revogamos. 2020, nós combatemos o vírus, tá? E também combatemos o desemprego, evitar que milhões de pessoas foram desempregadas. A exemplo aconteceu em 2014, 2015, sem qualquer trauma no Brasil, a não ser a corrupção, se perdeu 3 milhões de empregos. Em 2020 e 2021, foi criado no Brasil em torno de 3 milhões de empregos. Muita desburocratização. Hoje nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. E nós queremos cada vez mais tirar o Estado de cima da população. Hoje você leva em média 1 dia para abrir uma empresa. Em 2010 eram 4 meses. Então isso tudo soma na ponta da linha para você colaborar na criação de emprego. Quem cria emprego não sou eu, é a iniciativa privada. Eu apenas crio facilidades. Eu não atrapalho a vida de quem quer abrir um negócio no Brasil. A questão dos combustíveis tem a ver com isso também. Não é fácil você enfrentar o lobby desse pessoal carteirizado, não é fácil. E nós, ao trabalharmos com o parlamento, temos um bom relacionamento com a maioria dos parlamentares para reduzir, por exemplo, o teto do ICMS, como a Petrobras vem reduzindo semana a semana o preço dos combustíveis, ajuda na ponta da linha a criação de emprego no Brasil. Esse é o nosso trabalho. Presidente, o Auxílio Brasil é um tema muito importante. Milhões de pessoas sobreviveram nesse período graças ao Auxílio Brasil. Gostaria de saber de onde viria o dinheiro para o ano que vem e se ele continua no valor de R$ 600. Outra questão também, se o Vale Gás, as ajudas aos caminhoneiros, aos taxistas, continuam caso o senhor seja reeleito. Primeiro você tem que voltar a 2020, onde apareceu o auxílio emergencial. Com a política do fica em casa, a economia vem depois, que eu fui contrário, mas o Supremo disse que isso competia também aos governadores e prefeitos, e eles poderiam tomar medidas mais rígidas do que eu,
Basicamente, a minha função foi entregar dinheiro para estados e municípios. Eu fui contra isso. E quando se obrigou o povo a ficar em casa, levantamos, no primeiro momento, aproximadamente 38 milhões de brasileiros trabalhando em formalidade. É o churrasquinho de gato na praça, é o que vendia o picolé na arquibancada de jogo de futebol, biscoito na praia. E nós imediatamente criamos então um auxílio emergencial de R$600. Começou com 200 e a última proposta foi minha, através do Vitor Hugo, o nosso líder na Câmara naquele momento, foi de R$600. Bem, ajudamos essas pessoas a sobreviver, porque eu fui na casa delas, na periferia de Brasília, ver como elas se comportavam. E a imprensa, grande parte, batendo em mim, dizendo que eu tinha que ficar lá no Palácio do Alvorada. Ao criarmos aí, nós evitamos, inclusive, que problemas sociais graves acontecessem no Brasil. O povo com fome iria para as ruas. Poderíamos ter saque a supermercado e desordem de maneira geral. Então, nós resolvemos essa questão lá atrás. Depois veio em cima da política do fica em casa, veio inflação. No mundo todo, não foi apenas no Brasil. Para resolver, minimizar o sofrimento dessas 38 milhões de pessoas que vivem na informalidade, nós criamos o Auxílio Brasil de no mínimo R$400, buscando um espaço fiscal, renegociando os precatórios. O PT foi contra essa renegociação, mas nós tornamos definitivo os 400. No corrente ano, resolvemos ajudá-los mais ainda, que estamos em uma emergência, em especial tendo em vista a questão da guerra da Ucrânia e com a Rússia. Então, garantimos até o final do ano R$600 do Auxílio Brasil. Converso diariamente com a equipe econômica. O Paulo Guedes me disse que está garantido R$600 a partir do ano que vem, porque nós vamos taxar lucro e dividendos para quem ganha acima de 400 mil por mês. E as pessoas não pagam qualquer imposto em cima disso. Então, esse espaço fiscal, dessa taxação, que eu tenho certeza que o Congresso vai colaborar conosco, você pode tornar definitivo os R$600 e, mais ainda, pode fazer uma correção na tabela de imposto de renda. Presidente, o senhor falou agora há pouco da queda do ICMS nos combustíveis, né, que acabou barateando bem os preços nas bombas, numa guerra que o senhor travou aí com alguns governadores, com os estados, né? O senhor vê margem para que haja novas reduções? Como é que o senhor enxerga os preços dos combustíveis num possível segundo mandato? Bem, primeiro já está na proposta do orçamento que mandamos ontem para o parlamento não ter PIS/COFINS em cima de diesel, gasolina e álcool para o ano que vem. Está garantido. Você pode ver, nós temos diminuído impostos e aumentado a arrecadação. Como, por exemplo, o IPI de 4 mil produtos no Brasil. Então, essa é uma questão. Não é apenas combustível, nós botamos o teto 17%. Foi também na energia elétrica. Você pode ver até aqui, se você ver a conta de luz aqui, diminuiu com toda certeza. Porque a média no Brasil era próxima de 30% de ICMS para essas questões. Também a tua conta do celular também diminuiu. O que nós descobrimos? O Paulo Guedes descobriu, porque quem entra em campo é ele. Eu sou técnico do time de futebol. Faço questão muitas vezes, eu não entendo desse assunto. Não vou me meter nessa área que é de você. Então, o que o Paulo Guedes descobriu? Que diminuindo impostos, você aumenta a arrecadação no Brasil. Vamos continuar com essa política. Mas, deixo bem claro, o mas do bem, eu tenho responsabilidade. Eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal em cima de mim. Eu não posso querer fazer estripulia, prometer alguma coisa, qualquer outro candidato pode prometer, não tem problema nenhum. Se eu prometer, como eu sou o presidente, você pode levar o dólar para R$6 hoje em dia. Então, dentro da responsabilidade, nós vamos cumprir tudo aquilo que temos anunciado para a população. Presidente, vamos falar um pouquinho de desemprego. O IBGE apontou que o número de desempregados no Brasil foi para menos de 10 milhões desde 2016, né? Então é o melhor índice. Isso num país que tem uma legislação trabalhista complicada, a gente sabe disso, não há incentivo para se contratar alguém, justamente pelas complicações. O que pode ser feito para melhorar todo esse processo, para os dois lados, e que de maneira o governo vai incentivar a geração de novos empregos? Tem uma proposta que foi rejeitada na Câmara o ano passado, né? Vai ser reapresentada aqui, chama-se Carteira Verde e Amarela. Por exemplo, para os jovens, que até 29 anos de idade é jovem no Brasil, tá? Isso foi mudado há pouco tempo. Essa carteira te livra de encargos por parte do empregador. E ele vai dar espaço para essa juventude trabalhar. Você vai para Santa Catarina e o Paraná, que tive ontem. Tem placa de precisas em tudo quanto é lugar.
Paraná está com 6% de desemprego. Santa Catarina, por aí. Não tem mão de obra. Agora, a mão de obra é cara pelos encargos trabalhistas. Então, essa exceção para o mais jovem vai dar chance para ele, lá na frente, quando buscar um novo emprego, ele ter uma experiência em emprego anterior. Essa é a grande contribuição nossa com a tal da carteira verde e amarela. Presidente, o mundo enfrenta uma onda de alta da inflação, no Brasil não foi diferente, mas a inflação aqui começa a ceder, né? De que maneira, de novo, pensando no segundo mandato, o senhor enxerga o combate à inflação que atinge sempre os mais pobres? Primeiro, diminuindo a carga tributária. Eu falei do IPI, 4 mil produtos. Também os impostos de importação temos diminuído bastante, porque não precisa achar uma fonte alternativa para suprir aquela renúncia de receita. Como eu te disse há pouco, a nossa proposta orçamentária é imposto zero para gasolina, álcool e diesel, também a partir do ano que vem. E o combustível é a correia, né? Transmissora da inflação. Se você bota o combustível para baixo, tudo diminui. Quando eu falo aqui da questão da energia elétrica, né? Uma senhora que tem um salão de beleza, alguém que tem uma padaria, uma oficina mecânica, está pagando menos imposto em cima da energia elétrica. Isso tudo ajuda a você jogar a inflação para baixo. A tal da curva de Laffer que falavam tanto, né? Que a partir de um dado momento você aumenta os impostos e a arrecadação cai por sonegação. Parece que nós tínhamos ultrapassado a curva de Laffer há muito tempo. E a ideia do Paulo Guedes é zerar o IPI de todos os produtos e não ficar apenas em 35%. Isso é o maior recado que a gente pode dar aqui. Ao você ajudar o mercado, ao você buscar a reindustrialização do país, vem emprego. Vindo emprego, vem a satisfação por parte da população e vem a inflação lá para baixo também. E eu, aproveitando o teu programa, façam comparações, né, quem está nos assistindo, com países da América do Sul e do Brasil com a Europa. O Brasil é um país que melhor está reagindo por essa situação, não só durante, mas pós-pandemia também. Pegando esse gancho, então, de pós-pandemia, foram mais de 2 anos muito complicados para a economia, enfim. O senhor poderia fazer um balanço dos erros e acertos das medidas do governo, enfim, dessa participação efetiva do senhor durante esse período de Covid? Eu não posso falar em erros que a gente sempre procurou conversar com muita gente, né, de forma rápida para tomar decisões. Temos acertos. 2020, com o Fica em Casa, nós criamos rapidamente 2 programas, Pronamp e Bem. Um até veio idealizado pelo senador Jorginho Melo de Santa Catarina. Evitamos que empregos fossem destruídos. As medidas tomadas por nós de desregulamentação, desburocratização, vieram ajudar ao Brasil não colapsar. Você começa a comparar como é que está a economia da Argentina, como é que está a economia do Chile no momento, né? Para onde está indo a nossa Colômbia, como é que está indo a Europa. O Reino Unido, a inflação está chegando na casa, anual está chegando na casa dos 20%. A inflação na Europa atualmente é projetada em 9%. Ou seja, as medidas que nós tomamos foram exemplares para o mundo. E eu deixo bem claro, quem entra em campo não sou eu sou o técnico. Quem entra em campo são os ministros, que pela forma como nós escolhemos, nos livrando de pressões políticas, nós fizemos uma equipe de peso. Você vê o Tarcísio de Freitas, você vê o Marcos Pontes, o próprio Paulo Guedes, que era desconhecido para muita gente, apesar de ser um gigante nessa área, veio mostrar o seu valor lá. Então, as medidas tomadas pelos ministros, que são técnicos muito bem preparados, e conversando entre si, nós hoje somos um exemplo para o mundo. Então, eu não acredito em erros. Pode ter acontecido um equívoco ou outro, não passa na minha cabeça no momento. Em relação à troca de ministros, por exemplo? Mas isso é natural. Eu tinha 22, tenho 23 ministros. Algum desafina na orquestra, então tem que trocar. Você vê a Petrobras? Eu fui para o 4º. A imprensa, a grande parte, bateu em mim. Falei, se tiver aqui para o 8º, eu vou. Eu tenho que botar uma pessoa lá que realmente interprete a Petrobras, veja o seu lado social, inclusive a garantia disso está na própria Constituição, está na lei das estatais, para que ele possa, por exemplo, administrar o que é a tal da PPI, né? O preço com paridade internacional. Não precisava ser corrigido da forma como era nos presidentes anteriores. Esse aqui interpreta agora à luz da Constituição e à luz da lei das estatais. Por isso a redução dos combustíveis. Hoje, mais uma redução de 20 centavos no preço da gasolina lá
na refinaria. E a gasolina, na maioria dos postos do Brasil, já está abaixo de R$ 5,00. O etanol abaixo de R$ 4,00. Por que o etanol também está abaixo de R$ 4,00? Nós aprovamos, muito difícil, né? A venda direta do etanol. Até o começo desse ano, o usineiro era obrigado a vender para uma distribuidora. Às vezes não, o etanol andava 300 quilômetros, voltava a 300 para ser revendido a 10 quilômetros daquela usina. Mudou isso aí. Hoje, o produtor vende diretamente para o posto de combustível. E pode ter certeza, o etanol já está chegando a casa de 3,60 e vai cair mais. Presidente, quero falar um pouquinho da área da educação. O seu governo perdoou praticamente todas as dívidas de estudantes inscritos no FIES, né? Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre as suas propostas para a área da educação. Nós ficamos dois anos parados nessa questão. A nossa proposta estava indo à frente. A educação é um transatlântico, você não tem como dar um cavalo de pau nela. Tá? Você tem que tirar esse método Paulo Freire de lá, que não levou o Brasil a progresso nenhum, muito pelo contrário. Viramos aqui, em grande parte, uma fábrica de militantes pelo Brasil. Eu fui contra o Fica em Casa para alunos. E daí, decisão superior do Supremo, governadores, prefeitos, autonomia dos próprios reitores, resolveram deixar todo mundo em casa. Lá como chegaram para mim e falaram, olha, como é que ficam as academias militares? Temos a Agulhas Negras, Escola Naval e Força Aérea. Eu falei, não fecha. E se alguém morrer, bota a culpa em mim. Não fechamos, nenhum garoto, jovem cadete, sequer foi hospitalizado. Perdemos muito com isso. Quando você vai lá embaixo, o ensino fundamental, a garotada ficou em casa há praticamente 2 anos. Você vê a prova do PISA, uma prova internacional. Estamos nos últimos lugares, que só viemos perdendo posições desde o 2010 para cá. Então, a garotada em sala de aula. O que nós fizemos colaborando com o ensino fundamental? Caiu na mão da caneta do ministro da Educação, reajustar 10% ou 33% os professores. Reajustamos em 33%. Temos temos, por exemplo, aplicativos dentro do Ministério da Educação, reconhecido por alguns países, pedido e entregue por nós para alguns países, como recuperar a garotada nesses 2 anos que ficaram em casa, que não ficaram parados, deram um passo à retaguarda. Então, essas propostas são aos poucos. Nós agora, depois de 3 anos, as provas do Enem serão nossas. Tínhamos que usar dados de governos anteriores. Você pega os livros escolares do nosso governo agora, o pai pode ficar tranquilo. Não tem nada tentando levar para a ideologia de gênero o seu filho em escola. Tínhamos livros absurdos, simulando crianças fazendo sexo. Ou seja, deturparam o ensino fundamental via ideologia de gênero, entre outras coisas. Estamos mudando isso tudo, já mudamos muita coisa para você. Mais que sonhar, ter a certeza que a garotada irá para a escola para aprender física, química, matemática, biologia, história, geografia e não aprender a fazer sexo a partir de 6 anos de idade. Presidente, vamos falar um pouco de segurança pública? Presídios superlotados, crime organizado ainda muito presente no Brasil. Eu queria saber como que o governo federal vai atuar para diminuir esses índices de criminalidade e se o senhor tem esperança de que o Congresso atue ali de uma forma mais rígida também para aprovar leis contra os criminosos, para ser mais duro. Eu acho que o Congresso vai dar uma melhorada nessa questão, se bem que temos uma boa bancada de segurança lá, que trabalha bastante, mas você pode ver, quando nós começamos o nosso governo, nós tiramos o Marcola da coordenação da criminalidade aqui no Brasil, mandamos para outro local. Foi um trabalho muito bem feito, tá? Para evitar até efeitos colaterais, né? Possíveis salves e outras ações contra o agente de segurança pública. Começou por aí. A nossa Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, ano após ano, tem batido recordes em número de operações, em apreensão de drogas, em apreensão de armas, em recursos. Tivemos ações, por exemplo, junto com o Ministério da Mulher, em cima de quem bate mulher. Até disse outro dia, o nosso governo que mais prendeu machões pelo Brasil. Então, essas medidas, recurso, por exemplo, do Fundo de Segurança Pública, via o ministro nosso atual aí, o Anderson Torres, nós temos mandado para estados e eles têm investido esse recurso em equipamento, em material coletivo, individual, viaturas, e isso tem dado certo, apesar, né, de termos ações, né, de outro lado, na justiça, que nos atrapalham. Por exemplo, Rio de Janeiro,
um ministro supremo proíbe a polícia militar e fazer operações em certas comunidades. É inadmissível acontecer isso aí. Temos também uma decisão de outro órgão colegiado aqui, que você não pode fazer abordagem na rua mais. Tem que ter uma decisão judicial para isso. Apesar desses problemas, nós estamos vencendo. O número de mortes violentas no Brasil, aí incluídas arma de fogo, tem caído e bastante. Outra ação nossa, né? Se estiver subindo, seria responsabilidade. Como cai, a imprensa, grande parte da imprensa não fala nada. A questão de dar a você, mulher, ao Lacombe, homem, o direito de ter uma arma dentro de casa. E também, em muitos casos, ter porte de arma de fogo. Você pode ver, a violência no campo caiu assustadoramente, que nós aprovamos no Congresso um projeto que visava dar a posse estendida da arma de fogo. Antes, o fazendeiro, o sitiante, só podia ter a sua arma dentro da sua casa. Ele agora pode montar um cavalo, uma bicicleta, uma motocicleta, um carro e andar armado em todo o perímetro da sua propriedade. Isso inibe a violência no Brasil. Como é que se combate para a violência também? Você não ouve falar em invasões do MST. No governo FHC, era uma por dia. O nosso governo são 5 por ano. Como? Titulando terras. Nós batemos ontem o número de 402 mil títulos entregues. Ou seja, aquele pessoal que tinha posse da propriedade passou a ser proprietário, passou a ser um agricultor familiar. E 90% desses títulos são para mulheres. Porque o Lacombe sabemos o comportamento dos homens, né? E vocês sabem o de vocês. É muito mais seguro esse título estar contigo do que estar com o homem. O homem, às vezes, quer vender, quer fazer um negócio, se separa e a mulher e seus filhos ficam desamparados. Título para as mulheres. Diminuiu a violência no campo bastante. Ou seja, essas medidas todas, inclusive criando emprego no Brasil, você diminui a violência dessa parte. Uma pessoa empregada, ela vive mais feliz e despreocupa-se de muitas outras coisas, que leva muitas vezes a cabeça vazia, né? A gente sabe o que leva a pessoa a não cometer crime. Presidente, eu continuo nesse caminho tentando fazer um balanço do seu governo, né, e tentando olhar, né, para um possível segundo mandato. Queria falar um pouquinho de meio ambiente, né, que balanço o senhor faz nessa área desse seu primeiro mandato e de que maneira o senhor enxerga um possível segundo mandato nessa área em que há tanta narrativa, em há tanto interesse escuso. Olha, o tamanho da Amazônia, uma Europa ocidental, enorme. Você pega, por exemplo, a França, equivale a 1/3 do estado do Amazonas. Você está vendo agora, há 40 dias, as florestas lá do sul Macron, né, da França, pegando fogo. Né? Por que ele está combatendo? Está combatendo, sim. Por que não debela o incêndio? Porque não é fácil. Não pega fogo na floresta amazônica. Isso é uma falácia, uma mentira. Pega na periferia. Tentamos aprovar, nos primeiros 2 anos nossos, não tivemos sucesso. O presidente da Câmara era outro, né? Uma tal de regularização fundiária. Qualquer foco de calor, tu ia saber de quem é o CPF. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o foco de calor é no mesmo local. É permitido você fazer esse tipo de agricultura lá. Você não tem como chegar para o ribeirinho ou para o indígena e falar, não toque fogo, porque está na cabeça dele que a cinza é um adubo. Ou seja, nós poderíamos acabar com essa política contra nós, que vem também de fora para dentro, porque nós concorremos nos commodities, produtos do campo, com o mundo todo, e querem cada vez mais nos tirar desse mercado. Agora, a Europa toda está com uma onda de calor enorme, ajudando incêndios, além da França, também na Espanha e em Portugal. Rios lá não estão mais navegáveis, estão com problemas com efeito colateral da guerra da Ucrânia com a Rússia. Produtos da Ucrânia não estão chegando com a frequência que chegavam no passado e eles já mudaram sua política ambiental. Nós temos aqui, por exemplo, preservar 80% da região norte. A região sul tem que preservar 20%. Lá, na Europa, a legislação deles era parecida com o quê? Você tem que preservar 20% de área de descanso daquela terra. Aboliram isso daí. Na questão ambiental, a Alemanha está usando combustível fóssil, está usando carvão para gerar energia elétrica. Mudaram, a realidade bateu a porta da casa deles. No Brasil, isso que acontece, gostaria que não acontecesse. Colocamos sempre todos os meios nossos, inclusive as Forças Armadas, para combater foco de incêndio no Brasil. Agora, você não tem como
dizer que não vai ter fogo. Até o outro candidato aí falou um tempo atrás que no governo dele, né, houve quase zero desmatamento. Mandei fazer o levantamento, pegando os 3 anos e meio dele e os 3 anos e meio do meu governo. Naquela outra época, você teve o dobro de desmatamento do que no meu governo. Ou seja, fazemos o possível, o tamanho da nossa região amazônica é enorme, como disse, é maior do que 2 dezenas de países da Europa. O Macron não consegue debelar o incêndio em suas florestas, nem conseguiu debelar o incêndio em Notre Dame, num quarteirão. Não pode nos culpar disso aí. Ninguém quer fogo em lugar nenhum, trabalhamos contra isso. Agora, a realidade é bem diferente, né, da teoria que todos pregam. Eu peço licença, Érica, para pegar então esse gancho do senhor, falar sobre energia limpa e barata, o que o Brasil tem e a Europa, o senhor citou a Europa, o Brasil não tem. Isso de alguma forma, por exemplo, pegando lá um gancho com economia, com industrialização, pode atrair para o Brasil indústrias, grandes indústrias estrangeiras? Eu ia emendar aqui, ainda bem que você deu uma pausa então, vamos aí. Lá. A questão, nós somos chamados de o fazendão do mundo. Isso tem a sua preocupação. Tem país que quer tomar conta desse fazendão aqui. Então, nós garantimos a nossa segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A senhora presidente da Organização Mundial do Comércio, teve há 2 meses conversando comigo, quando saiu lá fora, falou que o mundo sem o Brasil passa fome. Então, temos um problema resolvido aqui, que é a questão da segurança alimentar. Você vai para a questão de segurança energética. Um dos países que tem maior quantidade, que tem a maior matriz energética limpa, é o Brasil. Bem, o que está acertado e vem sendo construído ao longo dos tempos, desde com o Salles atrás, agora com o ministro Juca, né? Também com o Ministério das Minas e Energia. Nós temos um potencial de energia eólica impressionante. Né? Então, está no papel, saindo da prancheta, tem muitos países de olho na gente. Nós temos condições de produzir na costa do nosso Nordeste energia equivalente a 50 Itaipus. O Paulo Guedes fala um pouquinho menor, mas o ministro Juca garante os 50. Qual a vantagem do Brasil se tem vento no mundo todo? Bem, no Brasil tem vendaval, não tem tufão. Temos aqui tudo acertado, tudo redondinho no Brasil. E essa energia como é que viria? Da hidrólise, o tal conhecido hidrogênio verde. Nós temos então um potencial para exportar energia barata para o mundo todo. Você vai para um outro potencial nosso. Você vai no Vale do Rio Cotingo, em Roraima. Eu fui lá, sobrevoei de helicóptero, depois desci na aldeia indígena, lá do pessoal da Raposa Serra do Sol. Me trataram muito bem. A nossa proposta, eles querem. Tá? Temos um projeto, desde o ano passado, para que o indígena, se ele assim desejar, ele usar a sua terra indígena, a exemplo que um fazendeiro aqui do lado usa a terra dele. Então, no Vale do Rio Cotingo, 12 quilômetros de vale. É uma cota de 600 metros. Um rio perene, tem água constante o ano todo. Temos como tirar energia dali, do meio hídrico, que dá para você abastecer toda a região norte e todo o nordeste, todo o norte do nosso nordeste. Esses são os potenciais do Brasil. Daí você entraria numa outra discussão. Reservas indígenas não foram demarcadas lá para proteger o índio. Foi demarcada pressões de fora para dentro, que quando eu estive fora a primeira vez, também vieram querer me pressionar. Aí eu demarcar mais terra indígena, não demarquei, não é por maldade. Eu estou obedecendo o marco temporal, porque eram as terras ocupadas tradicionalmente por eles, até por ocasião da promulgação da nossa Constituição de 88. Então, isso tudo, nós estamos mais do que descobrindo, estamos botando na prática onde o Brasil pode chegar em geração de energia. E seria uma reindustrialização do nosso Nordeste também, porque sem energia você não faz nada. Deixo claro que, se eu não me engano, a França, sim, já está com contenção de energia 2 horas por dia. Ou melhor, de gás, 2 horas por dia. São muitos temas, mas nosso tempo é bem restrito. Eu gostaria que o senhor, em 1 minuto e meio, fizesse as suas considerações finais dessa participação. Economia, falei bastante. Vamos nas pautas aí que tem a ver com nossa alma, com o nosso futuro eterno. O meu governo não admite sequer discutir a questão de legalizar o aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. O nosso governo também não quer discutir a legalização das drogas. Quem age dessa maneira não sabe a dor de uma mulher, de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas. O nosso governo também é contra
o que começou em 2009 no Brasil, a chamada ideologia de gênero. O patrimônio meu, teu, do Lacombe, de qualquer um que está nos assistindo, não interessa se ele seja rico, pobre, a cor da pele, ou região que ele mora no Brasil. O grande patrimônio nosso são os nossos filhos. Nós queremos nossos filhos frequentem as escolas atrás de conhecimento e não atrás de certas práticas, conhecidas como ideologia de gênero, onde se bota na cabeça da criança que ele pode ser, se é menino hoje, pode ser menina amanhã e vice-versa. Acabou? Muito obrigado. Deus, pátria, família. Um abraço a todos. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente agradece, então, a presença do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência da República pelo PL. Teve a oportunidade aqui de explicar um pouquinho das suas propostas para um possível segundo mandato. O Rede TV News volta amanhã. Boa noite, até lá. Uma boa noite para você.